Psicologia Falada apresenta Ciência e Pseudociência, livro escrito por Ronaldo Pilate. Este audiolivro é uma produção sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! O primeiro pecado da humanidade foi a fé, a primeira virtude foi a dúvida. Carl Sagan. Parece, mas não é. A sedução da pseudociência. Caracterizar a pseudociência é uma questão central e está relacionada aos principais argumentos deste livro. Compreender o que ela significa é um meio para entender por que descrições racionais, mais infalíveis, se ajustam muito bem à busca que fazemos por estabilidade e precisão na compreensão do mundo. Esse assunto foi abordado de forma proeminente por um dos maiores divulgadores da ciência de todos os tempos, Carl Sagan. O que ele produziu influenciou minha geração e a ele devo muito de minha apreciação e encantamento pela ciência. Sagan publicou em meados dos anos 1990, pouco tempo antes de sua morte, O Mundo Assombrado pelos Demônios, um clássico livro de divulgação, em que aborda de forma ampla o pernicioso efeito da pseudociência sobre a compreensão da ciência. De forma eloquente, ele apresenta o problema. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração. Mas a pseudociência também produz este efeito. As divulgações escassas e mal feitas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Mas na cultura popular prevalece uma espécie de lei de Gresham, segundo a qual a ciência ruim expulsa a boa. Pseudociência, protociência e ciência picareta. O que são e em que diferem? Neste capítulo foi descrito as principais características que estruturam sistemas pseudocientíficos, fornecendo exemplos de sistemas dessa natureza dentro e fora das instituições científicas. Dessa forma, espero que tenha ficado claro o caráter infalível que esse tipo de conhecimento possui, bem como do nível de atratividade que ele exerce para nossa cognição. Agora é hora de seguir para outro sistema infalível, a religião, e discutir sobre suas consequências e seu papel para a estruturação dos escaninhos mentais. Antes de começar a tratar de pseudociência, é necessário fazer distinções relevantes entre as ideias de protociência, ciência picareta e pseudociência. Para isso, utilizo como exemplo um caso que ganhou notoriedade no Brasil em anos recentes: a pílula do câncer. Esse assunto foi amplamente coberto pela imprensa brasileira e internacional e diz respeito ao uso de uma pílula anticâncer que ainda não tinha sido aprovada pelas autoridades competentes como medicamento. O caso ganhou notoriedade em 2015 e é um bom exemplo para fazer a distinção. A substância ativa da pílula do câncer, a fosfoetanolamina, foi estudada por um professor de química de uma universidade brasileira desde meados da década de 1990. Os estudos do professor foram iniciais, focados no mecanismo de ação da substância sobre as células cancerosas. Os relatos feitos por esse professor, nas inúmeras oportunidades em que teve suas explicações gravadas e disponibilizadas na internet, indicavam que as pesquisas no laboratório foram feitas até a etapa de teste em animais com tipos específicos de câncer. Ele afirmava que uma parceria feita pelo laboratório com um hospital do interior do estado de São Paulo resultou na realização de testes nas fases posteriores, com humanos, indicando excelentes resultados de cura. Mas o professor alegava que os dados desses testes nunca foram disponibilizados pelo hospital à sua equipe e que, portanto, ele nunca teve acesso aos resultados da pesquisa feita nas fases posteriores. O professor afirmou ainda que havia sido transferida a ele e seu laboratório a responsabilidade de produzir e distribuir a fosfoetanolamina para a população. Essa distribuição havia sido iniciada no final da década de 1990, mesmo sem a substância receber o status de medicamento, conferido por agências reguladoras. É interessante notar nos relatos do professor o caráter genuíno de sua crença sobre o funcionamento da substância, pois ele tinha evidências anedóticas de seu sucesso, isto é, não controladas, feitas por meio da observação assistemática que ele tinha das notícias de sucesso do uso da substância por parte de pacientes que voltavam a procurá-lo.
Dentre as inúmeras razões pelas quais é problemático considerar o relato de pacientes em tratamento como evidência de êxito de qualquer tipo de medicamento, o efeito placebo é o mais notório. Há uma grande quantidade de investigações científicas sobre esse efeito, documentando a possibilidade de um percentual significativo de pacientes apresentar melhora pelo simples fato de ingerir uma substância inerte, mas que acreditam ser terapêutica para suas doenças. O efeito placebo vai muito além da trivialidade e exige atenção e controle dos cientistas na pesquisa de desenvolvimento de medicamentos. Também fica implícito no discurso do professor o eventual desinteresse comercial na substância, que é extremamente barata, fazendo com que a indústria farmacêutica deixasse de ganhar o dinheiro que ganha com os atuais tratamentos contra o câncer. Esse tipo de argumento, do interesse escuso dos laboratórios, desperta um grande número de teorias da conspiração. Um tipo particular de crença que se dissemina rapidamente e é potencializada pelo enorme grau de penetração das mídias sociais e outros meios de comunicação rápida, mas que carece de qualquer tipo de evidência. Argumentos conspiratórios estão na gênese de muitas das crenças pseudocientíficas modernas, como é o caso do movimento antivacina, no qual pais se recusam a vacinar os filhos alegando terríveis efeitos colaterais. A fosfetanolamina ganhou uma enorme repercussão no Brasil, o que levou à promoção de audiências públicas no Congresso, interpelações judiciais que garantiam a liberação do uso da substância, entre várias outras ocorrências de vulto nacional. O governo brasileiro decidiu criar uma linha de financiamento e estabeleceu equipes de pesquisa para a realização das demais fases de teste do medicamento. Por volta de outubro de 2016, após a conclusão de que a substância não é tóxica para os usuários, teve início a primeira fase de teste com doentes. Esse caso retrata um típico exemplo de conhecimento protocientífico, porque ainda não havia passado pelo crivo e pelos protocolos para o desenvolvimento de fármacos que o qualificariam como científico. O fato de o professor ter recebido avaliações positivas dos usuários, pelo relato de melhoras, não pode ser considerado evidência científica. Isso porque o relato das pessoas é evidência insuficiente para se concluir pela efetividade de um medicamento. Imagine a quantidade de casos em que não houve melhora pelo simples fato de o paciente ter falecido e que não foram contabilizados ou comparados com aqueles em que houve êxito. Isso, por si só, indica o baixo nível de rigor para se chegar a alguma conclusão, mesmo que preliminar, sobre a efetividade da substância. Nota-se aí a falta de raciocínio falsacionista desse pesquisador sobre o conhecimento que possuía. Outra característica que indica a vontade de acreditar em algo afetando o nosso juízo está no problema dos níveis de análise, que já comentei neste livro anteriormente. O fato de o professor ter desvendado o mecanismo químico de funcionamento da substância contra as células cancerosas é insuficiente para compreender os mecanismos de ação do medicamento. Isso porque essa análise não considera os outros níveis de atuação de medicamentos no organismo humano, que interage com diversos outros órgãos e substâncias. Tais interações afetam o eventual elo direto que ele possa ter descrito nas suas pesquisas no laboratório de química. Mesmo sem evidências de efetividade, a fosfetanolamina foi objeto de intensa propaganda boca a boca e procurada por pacientes e familiares desesperados em busca de tratamento para o câncer. A crença atribuída à substância é um exemplo de como acreditar em algo porque se quer acreditar, levando as pessoas a ignorar que se tratava de um conhecimento ainda protocientífico. Tal atitude parece ter sido a do próprio pesquisador, que baseou seu julgamento em peças incompletas de evidência científica, focadas de forma exacerbada em um nível de análise do problema, ignorando vários outros que são centrais para a atividade de desenvolvimento de fármacos. A protociência ou paraciência, por fim, constitui conhecimento que ainda não logrou o status de conhecimento científico pela comunidade de cientistas que o valida. Por sua vez, a ciência picareta é conhecimento apresentado como científico, mas que, na verdade, refere-se a algum tipo de engodo deliberadamente produzido por um profissional que se autoapresenta com credenciais científicas para alcançar um propósito. Em geral, o objetivo desses profissionais é vender um produto ou um serviço, utilizando-se de um argumento persuasivo poderoso e que causa admiração. De que o conhecimento é científico. Em geral, esse tipo de argumento persuasivo é facilmente aceito por um grande número de pessoas. Em minha avaliação, ele é assim aceito porque muitos não conseguem compreender adequadamente o que caracteriza o conhecimento científico.
Considero que as informações que trago neste livro possam ser úteis para as pessoas exercerem maior crítica sobre o consumo de informação que é vendida como científica. A ciência é um empreendimento eminentemente social. Já descrevi isso quando falei sobre o caráter social da ciência, que requer uma atividade coordenada no âmbito da qual o conhecimento produzido por alguns cientistas é validado ou refutado por seus pares. É um trabalho colaborativo, que segue protocolos e formas de se fazer. Um conhecimento que ainda não foi submetido ao escrutínio da comunidade, como é o caso da pílula do câncer, não pode ser considerado conhecimento científico. Mas, como está ocorrendo com a própria substância da fosfetanolamina, é possível que esse conhecimento venha a ser considerado científico, pois os estudos protocolares seguem em curso. Estima-se que mais alguns anos ainda sejam necessários para se chegar a alguma conclusão a respeito da fosfetanolamina. No campo das ciências médicas há incontáveis casos de natureza semelhante à pílula do câncer. Há muitos casos também de ciência picareta, nos quais o mau uso do conhecimento científico, seja de forma intencional ou não, se prolifera de maneira exponencial, patrocinando, em última instância, indústrias de cura que movimentam bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Um caso bem descrito desse tipo de mau uso do conhecimento científico é o da crença que se disseminou de que a vacina tríplice viral seria causadora de autismo. Isso teve início quando um pesquisador, explorando a possível relação entre a vacina e o autismo, realizou um estudo que indicou uma suposta influência da vacina em pessoas diagnosticadas como autistas. Após uma entrevista e a publicação dos dados em diversos meios de comunicação, a história se espalhou. As pessoas começaram a estabelecer a relação entre a vacina e o autismo de uma forma determinística, sem considerar os múltiplos problemas que impedem que tracemos uma relação de determinação como essa, desde o caráter difuso e pouco aceito relativo. A caracterização do que seriam as síndromes do espectro autista até o fato de que os resultados de um único estudo que procurou indícios da vacina no intestino de um pequeno número de crianças autistas não poder ser considerado evidência final. Sobre a relação. Na verdade, o que a pesquisa posterior sobre o assunto indicou é que a relação não pode ser estabelecida, porque as evidências não apoiam de forma unívoca a sua existência. Resultados que são mal divulgados ou baseados em pesquisas que não admitem conclusões definitivas têm sido cada vez mais frequentes, com consequências desastrosas. Não é pelo fato de um trabalho ter sido publicado em uma importante revista de medicina que, no dia seguinte, aquela informação passa a ser verdade científica. O ceticismo e o falseacionismo nos quais a ciência se alicerça exigem muito mais do que a aprovação dos resultados de um estudo por uma publicação importante, sobretudo quando se fala de protocolos de promoção da saúde. Como pode ser denotado pela diferenciação de termos que apresento neste capítulo, essa questão é muito mais importante do que podemos supor superficialmente. A incapacidade de separar o que é conhecimento científico de tudo aquilo que não é provoca muitas consequências ruins. A maioria delas são fruto da venda de um tipo de solução científica para os problemas, especialmente os de saúde e doença, que no fundo não recebem amparo do próprio conhecimento científico vigente. Esses problemas são potencializados pela falta de compreensão do público sobre os parâmetros do que seja o conhecimento científico. A paraciência ou a protociência são ações que, em sua gênese, necessitam de ajustes para se encaixar no método científico padrão, de forma que aquele conhecimento possa ser considerado científico. Porém, a pseudociência e os interesses escusos da ciência picareta têm outro tipo de finalidade. Possuem como propósito a produção de conhecimento, que, na grande maioria das vezes, é infalível. Isso porque suas explicações sobre a realidade da natureza são herméticas para o teste que possa levar à sua falsidade. Por esse motivo, a pseudociência e a ciência picareta são muito diferentes do conhecimento paracientífico, pois elas são, na maioria das vezes, desenvolvidas e aprimoradas para serem imunes ao falseamento. A diferenciação entre protociência e pseudociência parece nebulosa para a maioria das pessoas, mas se observarmos de forma cuidadosa os critérios do que seja conhecimento científico é possível deixar isso mais evidente, o que é útil para todos. Pseudociência e suas características fundamentais. A pseudociência trata de sistemas de crença que buscam se validar por meio de confirmação de suas afirmações, nunca ou raramente produzindo afirmações passíveis de falseamento.
Há uma grande quantidade de práticas que podem ser classificadas como pseudocientíficas segundo esse critério. Uma lista bastante expressiva foi sintetizada no livro Encyclopedia of Claims, Frauds and Oases of the Occult Supernatural de James Randi. É usual que a pseudociência lance mão de estratégias racionais para sustentar seus sistemas de crença, dando um caráter concatenado entre as afirmações do sistema. É muito frequente, também, que esses sistemas procurem validar como científica sua compreensão do mundo. Evidentemente que não são. Justamente porque não partilham o primordial critério de demarcação do que é o conhecimento científico. Seu caráter falseável. Por mais que a visão que apresentei da psicologia humana no capítulo A Psicologia Humana e o Conhecimento Científico indique que muito do nosso funcionamento seja irracional, o fato é que buscamos sistemas de crença que sejam racionais ou aparentem racionalidade na forma que explicam o mundo. Isso é coerente com uma de nossas motivações psicológicas básicas. Nossos processos cognitivos possuem essa característica. O problema aqui diz respeito ao que efetivamente seria a característica dessa racionalidade. Um conhecimento racional ou aparentemente racional sobre o mundo não significa, necessariamente, que ele seja conhecimento científico. Como já comentei em outros momentos deste livro, o conhecimento científico não se caracteriza unicamente pela sua racionalidade e construção lógica dos argumentos, mas principalmente pela possibilidade de submeter tais argumentos ao teste, confrontando crenças sobre o mundo com evidências empíricas que o sustentem. O que nomeio e defino como pseudociência são sistemas de compreensão do mundo que, em geral, possuem um caráter racional em suas argumentações, mas são inexoravelmente impossíveis de serem submetidos a algum tipo de teste que demonstre que eles são falsos. Isso fica evidente, principalmente, pela estrutura argumentativa que os defensores do sistema de crença apresentam. Veja que com essa definição englobo sistemas e conhecimento que não são usualmente enquadrados como pseudociência e que ocupam espaços significativos dentro das universidades. Vamos começar com um tipo de sistema de crença que é, geralmente, considerado um caso típico de pseudociência, os chamados fenômenos paranormais, que incluem clarividência, percepção extrasensorial, entre outros. Tais fenômenos são, muitas vezes, praticados por indivíduos que se auto-intitulam paranormais e são assim reconhecidos por muitas pessoas. Para exemplificar o que digo, relatarei um desmascaramento, feito por James Randi, de um paranormal que se dizia capaz de mover objetos sem tocá-los. Tal exemplificação tem o objetivo de demonstrar que explicações racionais podem se ajustar a qualquer assunto e, portanto, não são o único pilar do que caracteriza nosso conhecimento sobre a verdade. A proposta de Randi, notório por oferecer um poupudo prêmio para os que conseguirem demonstrar seus poderes paranormais sob determinadas condições simples de controle, era de que um determinado paranormal fosse capaz de mover a página de um livro na presença de pequenas peças de espuma de isopor colocadas sobre a mesma superfície em que se encontrava o livro. O paranormal havia demonstrado um pouco antes do teste ser capaz de mover a página sem estar naquelas condições. Mas agora, na situação com o elemento de controle inserido, ele deveria ser capaz de mover a página sem, no entanto, mover as pequenas peças de isopor. Nesta tentativa, ainda que tenha feito toda a encenação, ele alegou que não havia conseguido mover a página porque o controle inserido, isto é, as pequenas peças de espuma de isopor, haviam produzido eletricidade estática no livro, o que impediria que seu poder telecinético funcionasse, pois elas estavam colando às páginas. Veja, o ponto aqui é a explicação dada para justificar não ter conseguido mover a página devido à inserção do controle. Foi invocado um elemento de racionalidade. O conceito de eletricidade estática. Para muitos, tal elemento confere racionalidade suficiente, capaz de tornar convincente a explicação do paranormal para a não ocorrência da telecinese nesse caso. Agora vejamos o caso da astrologia. Há alguns anos alardeou-se o resultado de uma pesquisa, feito no então Núcleo de Estudos do Paranormal da Universidade de Brasília, que teria comprovado que a astrologia consegue prever o que ocorrerá com pessoas em determinado período de tempo. Como é típico do que acontece nesse âmbito, não é possível encontrar relato do estudo em uma revista científica reconhecida, apenas em um site sem referência acadêmica. O pretenso estudo é relatado sem muitos detalhamentos.
Foi feita uma análise baseada em cálculos estatísticos e astrológicos, a partir de mapas astrais com descrições da personalidade de cada pesquisado e previsões de acontecimentos dos 40 dias seguintes, tempo de duração da pesquisa. Foi solicitado aos participantes que escrevessem diários sobre acontecimentos relevantes no mesmo período. Os resultados da pesquisa foram analisados de duas formas. Na primeira, as descrições dos mapas foram entregues a cada participante que julgou, em uma escala de 1 a 5 pontos, o quanto a descrição de suas características pessoais era acurada. Segundo o relatório de pesquisa, tal resultado indicou que os participantes julgaram que, em média, o acerto da descrição foi equivalente a 95% de precisão. Na segunda forma, os pesquisadores pretenderam analisar a descrição dos diários com a previsão de ocorrências feita pelos astrólogos 40 dias antes. Nesse caso, o relatório indicava que não era possível chegar a conclusões, pois o conteúdo dos diários variou em demasia, tendo alguns participantes relatado 3 eventos e outros até 100. É recorrente nos relatos sobre a precisão da astrologia encontrar características que se repetem nessa pesquisa. As descrições sobre a personalidade preditas pelos astros são genéricas o suficiente para serem precisas ou para qualquer pessoa. Alie-se isso a um critério de validação frágil, baseado no julgamento do próprio indivíduo alvo da descrição astrológica, e tem-se a união da fome com a vontade de comer. Considerando que muitas pessoas não são céticas em relação às descrições astrológicas genéricas, nem conscientes da falibilidade de sua capacidade de perceber e julgar suas próprias características pessoais, a precisão média acaba sendo alta. O problema é justamente a fragilidade desse procedimento pela ausência de falseabilidade. James Randi tem um procedimento interessante para demonstrar tal fórmula infalseável. Em uma sala com várias pessoas, ele fornece exatamente a mesma descrição astrológica de suas personalidades, sem que os presentes saibam que se trata da mesma descrição. Após cada um ler a descrição e avaliar sua precisão, que em uma escala de 1 a 5 gira em torno do valor modal 4, ele pede que cada um troque a descrição que recebeu com alguém próximo. Fica patente a surpresa das pessoas ao reconhecerem que haviam recebido descrições idênticas. A aparência científica de um sistema de crença não o torna necessariamente científico. Os defensores da astrologia utilizam um jargão de argumentos comuns para defender o status científico da disciplina, como o fato dela estudar o movimento dos planetas, realizar cálculos matemáticos para a compreensão do movimento dos astros, possuir softwares específicos para a constituição das predições, além de ter um conjunto rebuscado de pressupostos e relações complexas entre eventos, apresentados de forma racionalmente articulada. Além disso, também é comum em muitas pseudociências, como a astrologia, os defensores desqualificarem os críticos, argumentando que eles não são especialistas na área e, consequentemente, desconhecem a matéria e não estão aptos a criticá-la. É evidente que saber reconhecer os parâmetros que caracterizam o conhecimento científico é suficiente para identificar a qualidade da produção das evidências por meio da aplicação do método. Isso é suficiente, na grande maioria dos casos, para compreender a qualidade do que produz a astrologia e outras pseudociências. É claro que somado a isso está a robusta falta de evidências para sustentar que as predições astrológicas sejam de alguma valia para explicar a realidade. Por motivos como esse, julgo fundamental que os cientistas devam se esforçar para divulgar as características de como a ciência funciona. Se tais princípios pudessem ser amplamente compreendidos pela população geral, mesmo aquela que não tem oportunidade de passar por uma formação científica, estou seguro de que muitas das crenças em sistemas pseudocientíficos seriam tratadas com maior ceticismo. As pessoas poderiam ser capazes de julgar com maior relatividade suas próprias crenças, o que é um dos motivos mais relevantes de por que a ciência é um empreendimento tão eficiente em melhorar nossa condição de vida e nos dar ferramentas úteis para responder às questões que fazemos sobre o universo. Associo-me a Sagan quando ele argumenta, em um mundo assombrado pelos demônios, que falta no ensino básico de nossas crianças e adolescentes estratégias que permitam admirar a ciência, mais do que simplesmente decorar o conhecimento científico. É fundamental ensinar desde cedo as características essenciais de falseabilidade e busca de evidências para validar nossas crenças.
Esse aprendizado é fundamental para vacinar as pessoas contra estratégias persuasivas que dão aparência de cientificidade para explicar o mundo à nossa volta, lançando-as, muitas vezes, em ações que lhes são prejudiciais, como acreditar em uma cura certa ou no alívio efetivo para problemas físicos e emocionais. Ser racional ou parecer racional não é suficiente para chancelar um conhecimento como científico ou como uma forma eficiente de explicar a realidade. É preciso que o conhecimento seja falseável e baseado em evidências que sustentem as crenças. Como já abordei neste livro, a motivação básica para o rigor na explicação do mundo e as vantagens psicológicas de crenças infalsificáveis se associam e encontram guarida na maioria das crenças pseudocientíficas, dado seu caráter aparentemente racional e de busca de comprovação do sistema de crença. A crença em sistemas pseudocientíficos não é isenta de efeitos que podem prejudicar as pessoas. Acreditar que práticas pseudocientíficas são crenças inofensivas, como muitos podem argumentar, não é necessariamente verdadeiro. O endosso a sistemas de crença pseudocientíficos traz um conjunto de consequências ruins. A primeira delas é a diminuição da capacidade de elaborar novas e melhores formas de compreensão de problemas, limitando a possibilidade do indivíduo de formular novas perguntas. Isso porque o endosso a crenças infalsificáveis tem a vantagem psicológica de já ter apresentado a resolução do problema, contida na própria crença. Essa é uma postura anticientífica, que inibe ou acaba com a possibilidade de geração de novas e mais acuradas explicações para a realidade. A segunda consequência é o engajamento em práticas prejudiciais às próprias pessoas que endossam tais sistemas de crença. Isso é muito corriqueiro em tratamentos médicos. Por exemplo, a crença de que a homeopatia seja um tratamento que tem efeitos positivos é um caso clássico, que pode levar as pessoas a abandonarem tratamentos baseados em evidências, em favor de argumentos pseudocientíficos que justificam a prática. A homeopatia, assim como a astrologia, é um sistema de crenças muito popular que possui um conjunto de argumentos justificativos racionais e que aparentam explicar o seu funcionamento, mas que não são apoiados por evidências empíricas. O movimento antivacinas é outro exemplo do efeito deletério do endosso a crenças pseudocientíficas. Ele tem se espalhado pelo mundo, em parte graças à enorme profusão de redes sociais, e é um movimento que recomenda aos pais a não vacinarem seus filhos. Resultados de pesquisas específicas, que não podem ser aplicadas a qualquer indivíduo e não devem ser generalizadas para além do local e momento que foram feitas, parecem ser a gênese desse movimento. De forma geral, sob o ponto de vista das evidências médicas, a vacinação é uma ação fundamental, patrocinada e incentivada pelos governos, e que aumenta consideravelmente a chance de as crianças terem um desenvolvimento saudável. No entanto, tais movimentos se utilizam do fracasso da lógica para argumentar em favor do efeito deletério das vacinas, em geral baseados na apresentação de casos específicos em que houve efeitos adversos devido às imunizações vacinais. Lidar com a incerteza é uma das maiores dificuldades de nossa cognição e, por esse motivo, as crenças pseudocientíficas são tão sedutoras e endossadas por milhões de pessoas. Elas fornecem certezas e não probabilidades de acerto. Como já expliquei, nossa cognição não lida eficientemente bem com probabilidades, pois buscamos intuitivamente conhecimento que pareça certo. Esclarecer como a ciência funciona e quais são as características do conhecimento científico, diferenciando-o do conhecimento paracientífico, da ciência picareta e da pseudociência, é uma ação necessária. Esse esclarecimento evita os efeitos perniciosos das crenças infalíveis que tentam se travestir de científicas. Por motivos como esse, as práticas pseudocientíficas devem ser combatidas. Uma forma eficiente e relevante de combate é justamente apresentar ao maior número possível de pessoas as características de como o pensamento científico funciona. Tal compreensão é um passo necessário, mas não suficiente, para paramentar as pessoas com raciocínio cético, de forma a permitir uma vida melhor. Pseudociência dentro da universidade. Tratar dos casos clássicos de pseudociência, como a astrologia, homeopatia, quiromancia, ufologia, programação neurolinguística, entre outras, é a parte mais evidente do reconhecimento da questão. Esses assuntos evidenciam os exemplares clássicos do pensamento pseudocientífico e foram amplamente debatidos por autores como Sagan, Dawkins, entre outros.
Apesar disso, milhões de pessoas no Brasil e no mundo ainda julgam que tais práticas pseudocientíficas têm status de ciência, justamente porque sua linguagem e seu aparente rigor fazem sentido para uma cognição que não foi adequadamente treinada. Para reconhecer o principal aspecto do conhecimento científico, sua falseabilidade. Em geral, sistemas de crença que não conseguiram criar fatos científicos o suficiente ao longo de suas histórias subsistem de forma circular. Isto é, os argumentos contrários são desacreditados ou desconsiderados com o intuito de validar o sistema de crenças. Lembra da história do primeiro capítulo sobre o pessoal que devolveu o telescópio incapaz de produzir a evidência irrefutável de sua crença? Pois é a isso que me refiro. Entretanto, o problema vai muito além dessas pseudociências que têm um status científico pequeno, ainda que sejam muito populares. Algumas destas têm ocupado espaços científicos na academia, o que não é nada benéfico, embora represente a menor parte do problema. Há sistemas de crença pseudocientíficos presentes de maneira significativa nas universidades e que, graças às suas características infalsificáveis, persuadem os jovens educados nesses ambientes. Para começar a abordar esse ponto, apresento um caso famoso da década de 1990. O fato resultou na publicação de um livro, Imposturas Intelectuais, de Alain Sokal e Jean Bricmont-Tricmont, que escancarou textos que se inserem no contexto do que ficou conhecido como discurso pós-modernista. Esta história começou quando Alain Sokal resolveu fazer uma experiência não científica mais original. Submeter à apreciação de uma revista cultural americana da moda, a Social Taste, uma caricatura de um tipo de trabalho que havia proliferado em anos recentes, para ver se eles o publicariam. O artigo, intitulado Transgredindo as Fronteiras. Em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica, está eivado de absurdos e ilogismos flagrantes. Ademais, ele defende uma forma extrema de relativismo cognitivo. Depois de ridicularizar o obsoleto dogma de que existe um mundo exterior, cujas propriedades são independentes de qualquer indivíduo e mesmo da humanidade como um todo, proclama categoricamente que a realidade física, não menos que a realidade social, é, no fundo, uma construção social e linguística. O artigo, tal como foi apresentado por Sokal, acabou aceito e publicado pela revista. Os interessados podem lê-lo na íntegra no apêndice do referido livro. Nota-se a linguagem rebuscada, muitas vezes circular, dando um claro aspecto superficial de racionalidade à sua argumentação, a qual, no fundo, é um disparate retórico sem qualquer evidência ou fundamento científico. Sua força argumentativa, se é que há alguma, está no rebuscamento e na retórica. Depois da publicação do artigo, Sokal e Bricmont-Tricmont decidiram por sintetizar sua denúncia no referido livro. Para tanto, os autores elegeram 11 intelectuais filosóficos literários, ressaltando aspectos da obra de cada um, de forma especial o uso equivocado e impreciso de conceitos matemáticos. Isso para demonstrar como o abuso do texto argumentativo pós-modernista produz um efeito pernicioso e maléfico para o raciocínio e o método científico. Esse efeito é especialmente deletério para as ciências humanas e sociais, o que ainda pode ser visto em cursos e disciplinas da área. O tipo de discurso denunciado por Sokal convence muitas pessoas devido ao seu aparente caráter racional. Mas, como argumento neste livro, parecer racional não é suficiente para ser considerado científico, pois alia-se a um entendimento racional da realidade a possibilidade de que seja falseável. É frequente que os discursos pós-modernistas não sejam baseados em evidências empíricas, mas sim em interpretações racionais sobre a realidade e, portanto, sujeitos ao mesmo problema que os sistemas pseudocientíficos possuem. Já que não é possível provar que são falsos, devido à sua estrutura e forma de argumentação, e pelo fato de serem sistemas de crença que oferecem sentido ao mundo, então podem ser considerados pseudocientíficos. Por ser infalsificável, o discurso pós-modernista pode ser falso, o que induz gerações a acreditarem em explicações errôneas sobre a realidade. A possibilidade de enxergar o limite do seu conhecimento é uma das maiores e mais importantes características da ciência, dando seu caráter autocorretivo e a busca incessante de conhecer de forma cada vez mais acurada. Como diria Richard Feynman: eu posso conviver com a dúvida e a incerteza, posso não saber. Acho que é muito mais interessante viver sem saber do que ter respostas que podem estar erradas.
O discurso pseudocientífico do pós-modernismo é fechado para a forma básica de funcionamento da ciência, justamente porque, em geral, ele apresenta uma argumentação aparentemente racional para explicar a realidade. Obscurece o que é central, ou seja, a possibilidade de tornar falso o discurso por meio do confronto com as evidências empíricas. Se esse discurso é proveniente de uma instituição científica minimamente respeitável, então nos deparamos com um sério problema de visões errôneas ou parciais sobre a realidade, respaldadas pela academia e assim divulgadas para o público. Veja que, sobre essa questão, o argumento do relativismo exacerbado, usual na argumentação pós-modernista, leva ao extremo os padrões utilizados para avaliar a qualidade do que realmente sabe-se sobre o mundo. É frequente, em rodas intelectualizadas formadas nas últimas décadas do século XX, escutar-se a argumentação de que a busca pela verdade é infrutífera, pois a verdade também é relativa. Esse argumento retórico é vazio, pois coloca em xeque todo possível parâmetro ou critério para se conhecer a realidade. O que Sokal tentou fazer em seu ensaio crítico sobre a gravitação quântica foi justamente renegar as evidências por meio do discurso retórico. É claro que o que chamamos hoje, em qualquer área da ciência, de evidência empírica é diferente daquilo que chamávamos há 50 anos. Não porque a realidade se alterou, mas porque os instrumentos de investigação são diferentes e agora somos capazes de fazer e responder perguntas que antes eram impossíveis. Veja o caso de minha área de investigação. Atualmente, estudamos processos mentais por meio de mensurações baseadas em milésimos de segundos, algo que, antes do advento da computação, era impossível ser estudado. Foram desenvolvidas, em computadores, tarefas que consistem em apertar botões e a medida do tempo tem a precisão de milésimos de segundos com apenas um comando simples. A partir disso foram compreendidos inúmeros processos e mecanismos psicológicos. Sem esse tipo de ferramenta não teria sido possível chegar à compreensão da cognição que apresentei no capítulo A Psicologia Humana e o Conhecimento Científico. O fato de agora eu ter acesso a tais fenômenos, se interpretado como uma relativização da verdade, acaba sendo algo vazio de sentido. A verdade não foi alterada, muito menos a realidade sobre o universo. O que se alterou foi a forma de acesso a essa realidade, graças a uma inovação tecnológica. O computador pessoal. Veja o trecho a seguir e avalie sua racionalidade. Se examinarmos a teoria pré-dialética, a pessoa é confrontada com uma escolha. Ou aceitar o socialismo ou concluir que a sexualidade tem um significado intrínseco, mas somente se a verdade é igual à sexualidade. Em certo sentido, Gibson desconstrói a leitura derridiana em reconhecimento de padrões, embora ele reitere o socialismo. A identidade sexual é intrinsecamente impossível, diz Lacan. Contudo, de acordo com Scuglia, não é tanto a identidade sexual que é intrinsecamente impossível, mas sim a falta de sentido dessa identidade sexual. O tema principal dos trabalhos de Gibson é o papel do poeta como leitor. Portanto, se o feminismo textual se mantém, as obras de Gibson são reminiscências de Rushdie. O tema principal do ensaio de Parry sobre o niilismo neodialético é a dialética, e, assim, o gênero de classe subcapitalista. O tema característico das obras de Gibson é o papel do escritor como observador. Pode-se dizer que o assunto é contextualizado em um feminismo textual que inclui a consciência como uma realidade. A premissa do socialismo defende que a realidade vem da comunicação. Mas Baudrillard promove o uso do niilismo neodialético para ler a identidade sexual. Em Idoru, Gibson examina a teoria pré-cultural dialética. Em Contagem Zero ele reitera o socialismo. Pode-se dizer que o tema principal de Tournier é o modelo de feminismo textual como uma dialética paradoxal. O assunto é interpolado em um paradigma pós-textual de expressão que inclui a verdade como uma totalidade. Mas muitos discursos sobre a diferença entre a consciência e a sociedade podem ser descobertos. Parry implica que temos de escolher entre niilismo neodialético e feminismo dialético. Assim, o assunto é contextualizado em um socialismo que inclui a verdade como uma realidade. Então, o que achou? O texto acima foi gerado de forma randômica por um software disponível online e traduzido por mim. Ele possui coerência gramatical, mas está desprovido de sentido argumentativo real.
O fato de um texto argumentativo parecer coerente nada tem a ver com sua acurácia para compreender a realidade. O texto precisa de argumentos lógicos e racionais e, ao mesmo tempo, ser compreensível. De fato, textos que não conseguem comunicar e fazer sentido são isto mesmo, textos sem sentido. O uso desse recurso, texto que se vende como científico e ostenta uma aparência intelectualizada, é muito frequente. É fácil encontrar nas prateleiras das livrarias um bom número de livros escritos usando esse estratagema. Em geral, os autores se apresentam como cientistas, defendem a ideia de que fazem pesquisa para elaborar suas ideias, apresentam um palavrório rebuscado cheio de neologismos, maquiados como termos técnicos. Uma análise um pouco mais detida, sem se deixar levar pelo discurso de autoridade que esses autores geralmente querem impor, deixa claro que se trata de um embuste. Quando o leitor procura onde estão as evidências para subsidiar as alegações do autor, estas não são encontradas. Um palavreado rebuscado e gramaticalmente articulado, mesmo que vendido como ciência, não é, necessariamente, ciência. Minha recomendação é que, se um dia você se deparar com esse tipo de texto, mesmo que ele tenha sido recomendado por um professor na universidade, leia com cuidado e tente entender a mensagem. Se não conseguir, muito provavelmente, é um texto de obaboseira ou metababoseira, nos termos usados por Richard Dawkins, em sua obra O Capelão do Diabo, ao se referir sobre a constituição do discurso pós-modernista. Um discurso do qual nada se extrai para compreender a realidade, ainda que ele, superficialmente, aparente transmitir alguma mensagem. Lembre-se. Pense por si mesmo e não deixe que uma autoridade diga que se trata de uma forma refinada e intelectualizada de compreender o mundo. Na maioria das vezes, é apenas um texto ininteligível. E isso é uma das mais maléficas formas de pseudociência, pois ela está impregnada na universidade e no mercado editorial, perpetuando-se por gerações e com o respaldo científico dos cientistas, que lançam mão desse tipo de estratégia para a formação de discípulos. Mas o problema da pseudociência no meio acadêmico não se restringe ao que é genericamente rotulado como discurso pós-modernista. Outros sistemas de crença infalsificáveis continuam fazendo parte do currículo de muitos cursos universitários pelo mundo afora, com alta frequência nas instituições brasileiras. Um exemplo típico desse caso é a psicanálise e os sistemas ou modelos de pensamento que nela se baseiam, como é o caso das abordagens psicodinâmicas e suas diversas aplicações em diferentes campos. Em sua obra Conjecturas e Refutações, Karl Popper argumenta que a psicanálise é um sistema de crença infalciável, como expresso em suas palavras. As duas teorias psicanalíticas pertencem a outra categoria, por serem simplesmente não otestáveis e irrefutáveis. Não se podia conceber um tipo de comportamento humano capaz de contradizê-las. Isto não significa dizer que Freud e Adler estavam de todo errados. Pessoalmente, não duvido da importância de muito do que afirmam e acredito que algum dia essas afirmações terão um papel importante em uma ciência psicológica otestável. Contudo, as observações clínicas, da mesma maneira que as confirmações diárias encontradas pelos astrólogos, não podem mais ser consideradas confirmações da teoria, como acreditam ingenuamente os analistas. A psicanálise e suas variantes possuem um caráter infalciável. Em geral, seus defensores argumentam favoravelmente a partir da análise de poucos casos, baseados no relato dos analistas e dos próprios pacientes, que acabam de servir, exclusivamente, como confirmação do que é predito pela teoria. Na leitura de revistas da área de psicanálise, é quase impossível encontrar artigos que busquem evidências de falsificação de seus aspectos teóricos, sobretudo de seus pressupostos principais. As descrições e os relatos de caso, interpretados à luz da teoria, servem, ao final, como peças argumentativas para confirmar as explicações já feitas pela própria teoria, sem espaço para falsificação. Sioff argumenta que no concernente à etiologia sexual de Freud há evidências de que, além das afirmações serem infalsificáveis, houve um vergonhoso processo de alegações de confirmação. Em geral, os autores que defendem a teoria psicanalítica como científica não reconhecem que as alegações sejam frequentemente confirmatórias. Dessa forma não cedem espaço para a produção de evidências que busquem a desconfirmação ou a falsificação das crenças embasadas na teoria. Portanto, tais sistemas de crença são pseudocientíficos e a prática de pesquisa daqueles que investigam a psicodinâmica do comportamento humano é,
salvo raras exceções, confirmatória. Parece que o principal problema da psicanálise é que ela está fortemente alicerçada na infindável busca pela confirmação, da mesma forma que o fazem aquelas práticas pseudocientíficas com um status social menos científico. A psicanálise ainda possui bastante reconhecimento social. Muitos profissionais com boa formação científica procuram os bancos de formação psicanalítica e observa-se um reconhecimento, por diversos veículos de comunicação, da opinião de psicanalistas sobre diversos assuntos. A psicanálise possui reconhecimento institucional em muitas universidades pelo mundo. Como já descrevi em outros momentos deste livro, o que caracteriza o empreendimento científico não é a busca pela confirmação da compreensão que temos do mundo, mas exatamente o contrário, a busca pela falsificação desse conhecimento. A pesquisa unicamente confirmatória é prática pseudocientífica e, portanto, a psicanálise e suas derivações constituem-se em pseudociência. Essa característica reforça o argumento de que as práticas pseudocientíficas e seus sistemas de crença habitam um número significativo e variado de nichos em nossa sociedade. Isso é preocupante, sobretudo quando as instituições científicas, que deveriam zelar pelos alicerces do que caracteriza o conhecimento científico, amparam práticas pseudocientíficas. Isso produz uma imagem ruim para a sociedade, engambelando incautos e prejudicando a formação de novas gerações de cientistas e profissionais. Ainda que nesta sessão eu tenha utilizado o discurso pós-modernista e a psicanálise como exemplos de sistemas de crença pseudocientíficos que existem na universidade, há muitos outros que poderiam ser assim classificados. Não é meu objetivo aqui falar de forma exaustiva sobre todos. O propósito é dar subsídios, por meio de exemplos, de como os critérios que caracterizam o conhecimento científico devem ser aplicados de forma crítica. Isso permite conhecer as bases nas quais as verdades dos sistemas de crença são alardeadas. Portanto, tal cenário nos remete à seguinte situação. Não é porque o conhecimento é feito dentro da universidade ou por respeitados profissionais que não se caracterize como pseudociência, protociência ou ciência picareta. Como tento demonstrar, o que caracteriza a pseudociência é o modo como tal sistema de crença busca se evidenciar como uma forma eficiente de conhecer a verdade por meio de estratégias confirmatórias ou por discursos circulares que se autovalidam. No caso da protociência, o que falta é conhecer mais e melhor os fenômenos e processos, algo necessário no conhecimento científico. É exatamente nesse ponto, o da possibilidade de falsificar o que sabemos sobre o mundo, que ciência e pseudociência se distanciam. Enquanto a primeira oferece um caminho baseado no princípio de que o conhecimento é falho, a segunda oferece um caminho em que o conhecimento é infalível. A protociência está entre ciência e pseudociência, pois trata de conhecimento que necessita de mais do que explicações coerentes e evidências parciais para ser considerado científico. E a ciência picareta acaba sendo a aplicação precipitada e descuidada do conhecimento científico, como pode ser evidenciado pelos inumeráveis casos de maus usos ou usos mal intencionados de conhecimento científico, como ocorre nas ciências médicas. Mas ainda vale lembrar, para finalizar esta sessão, que o conhecimento pseudocientífico habita com uma enorme frequência a cultura popular atual. É muito simples encontrar esse tipo de material nas redes sociais, nos sites de vídeos e em várias outras fontes facilmente acessíveis na internet. Exemplos recentes do que me refiro aqui podem ser vistos na teoria da Terra plana, em teorias conspiratórias como as dos Scrangets, isto é, rastros de vapor feito por aviões durante o voo, ou nas propostas de autoconhecimento e psicoterapia, como é o caso da programação neurolinguística. O uso de argumentos de equiparação dessas crenças ao conhecimento científico é uma das formas que seus criadores e propagadores utilizam para persuadir as pessoas. O exercício crítico do consumo da informação, para acreditar que ele seja científico, deve envolver a análise do fato de as alegações serem passíveis de serem tornadas falsas a partir do confronto delas com as evidências da realidade. Lembre-se de que um dos problemas centrais dos sistemas de crença infalíveis são as chances de estarem errados, por não se autocorrigirem, a falácia ser propagada e aceita como verdade, mesmo quando não é. Com este livro, forneço subsídios para que você possa julgar a maneira como o conhecimento é estruturado, dando-lhe ferramentas críticas para analisar a natureza do que é oferecido como solução para compreender a realidade. Convido-o a fazer uso dela, mesmo que venha de uma autoridade universitária. Lembre-se, sempre pode ser pseudociência.